Bem, galera vascaína, estamos aqui para mais um vídeo de pós-jogo, após o jogo Vasco e Fortaleza. Olha, o torcedor do Vasco essa noite dormiu mais calmo, mais tranquilo e, por que não, mais alegre, né? Porque tem torcedor, sim, a torcida do Vasco é uma torcida muito apaixonada, por isso o nome do canal aqui é Vasco, Amor e Paixão. E essa torcida sofre, ela sente, né? Ela luta pelo clube e quando as coisas não vão bem, ela sente de verdade. Mas para falar aqui rapidinho sobre o jogo de ontem, Vasco e Fortaleza, olha, o Vasco entrou de uma forma decidida a vencer o jogo. O Vasco não entrou para não perder. Ele está dentro da sua casa e sabe que é importante ganhar os 3 pontos dentro de casa. Então o time entrou, logicamente, o técnico Rafael Paiva, que vem fazendo um bom trabalho, ele fechou de verdade ali mais o meio de campo, justamente para poder dar uma sustentação à defesa. O que vinha acontecendo com o Vasco? O Vasco tem uma defesa que é fraca, tá? Porém, não tinha meio de campo. O Ramon Dias vinha armando com 3 zagueiros e ele tirava um do meio de campo para botar na zaga. E o que acontece? Quando o time adversário ganha a bola lá na defesa dele, o primeiro combate tem que ser dado pelo ataque, depois pelo meio de campo, e o que sobrar vai chegar lá na defesa. Esse meio de campo não existia. Então o time adversário ganhava o meio de campo e tudo explodia em cima da defesa. E como a defesa era fraca, ia explodir aonde? Em cima do Léo Jardim. Inúmeras vezes o Léo Jardim, ele foi escolhido o melhor em campo. No ano passado, ele foi escolhido o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Mas por isso, por quê? Porque ele era testado o tempo todo. E o goleiro que é testado o tempo todo, se não for bom, vai sucumbir. Agora, se for bom, ele vai se destacar, mas vai estar sujeito a tomar um gol aqui, outro ali, porque também ninguém aguenta uma artilharia pesada o tempo todo. Olha, o time do Vasco ontem, na minha opinião, todo o time jogou bem, tá? Quem não jogou muito bem, jogou razoavelmente bem. Eu considero assim. Então eu não tenho críticas nenhuma a nenhum jogador no time de ontem. O que eu vejo é que o Rafael Paiva, ele conhece bem a equipe, ele conhece a base, ele conhece o clube Vasco da Gama e, entendendo o momento, ele está fechando o Vasco mais no meio de campo para aliviar um pouco a defesa, e ele está conseguindo isso com o Hugo Moura e o Matheus Carvalho, né? E com isso ele faz o quê? Que o meio de campo do Vasco não seja mais aquela moleza que era antigamente, em que perdia todas as bolas para o time adversário, e nem tudo explode mais na defesa. Com isso, o Vasco segue para o ataque também para fazer os seus gols. É óbvio que essa parte ainda precisa melhorar, porque o Vasco está com O ataque do Vasco hoje, basicamente, é bola para o Verratti. E ele está se virando, tá? Verratti aos 35 anos, é um batalhador, é um lutador, é artilheiro do Campeonato Brasileiro, isso jogando num time que há alguns jogos atrás era considerado o pior time do Campeonato Brasileiro. Eu te garanto que hoje ninguém fala mais isso, né? Então, eu digo para você que o jogo de ontem valeu muito a pena, mostrou que o Vasco tem para propor para o restante do campeonato. Vem aí novos jogadores, vem aí o Souza, o Alex Teixeira, vem aí o Felipe Coutinho, né? O Vasco também está fechando aí com um zagueiro. Então vem um time mais forte e eu acredito que o Vasco, desse jeito, não vai brigar para não cair como a gente pensava no início. Acredito que agora, depois dessa janela, o Vasco vai começar a querer brigar lá por uma Sul-Americana, mas na parte de cima da tabela. Não acredito em ser campeão, até porque
os outros times já dispararam na frente e agora fica difícil correr atrás. Mas não vai ser mais aquele desespero do ano passado, pelo menos é o desenho que eu vejo do momento. Quanto ao técnico Rafael Paiva, eu volto a dizer, na minha opinião, o Vasco não deve mexer nisso, deve deixar do jeito que está, tá? Para que contratar mais um técnico, arrumar mais um problema, para daqui a pouco ter que demitir e ter que pagar? O Vasco não tem dinheiro para isso não. Então é melhor deixar, é o melhor custo-benefício hoje é o Rafael Paiva, está dando certo, os jogadores estão fechados com ele está fechado com os jogadores e isso aí é o que importa. Vejo hoje um time do Vasco brigando, lutando pelo jogo, mesmo que perca como perdeu para o Bahia e não merecia, eu achava que o Vasco ali tinha que sair com empate, o Vasco foi prejudicado, mesmo assim você vê que foi um time que lutou, porque ninguém vai ganhar todos os jogos, nem o Flamengo e o Palmeiras, que dizem que são os melhores clubes do Brasil, os melhores plantéis do Brasil, e são de verdade, não vão ganhar todos os jogos. Está aí a prova do Palmeiras, que perdeu de 3-0 para o Fortaleza e ontem o Vasco ganhou. Então eu sei que a alma do vascaíno hoje está mais descansada, está mais leve o dia do vascaíno. E agora temos uma batalha muito grande contra o Internacional, com um time todo desfalcado, mas olha, eu acho que esse espírito que o time está mostrando, e eu vou falar sobre isso em outro vídeo, sobre esse time que vai jogar com o Internacional, pode nos trazer pelo menos um empate, já será, tá, uma grande vitória contra o Internacional. A gente fala isso no próximo vídeo. Olha, o canal é novo, está começando, esse é apenas o segundo vídeo do canal. Eu quero pedir a você que deixe seu like para ajudar, tá? Olha, você fazer um canal crescer, sair do zero e crescer é muito difícil. Então você deixando seu like, deixando seu comentário e se inscrevendo para ser ativando o sininho para ser avisado quando eu lançar novos vídeos, você vai estar me ajudando muito aqui nesse trabalho. Conto com você, torcida vascaína.